Bem-vindos a este fascinante e misterioso mundo de simbolismo e profecia. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da antiga escritura bíblica para explorar um dos conceitos mais intrigantes e enigmáticos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Através das páginas do livro do Apocalipse, testemunharemos a chegada desses cavaleiros lendários, cada um trazendo consigo um significado único e sombrio. Prepare-se para uma jornada emocionante enquanto desvendamos os mistérios por trás das cores, dos símbolos e das mensagens por trás dos 4 cavaleiros, que têm cativado a imaginação e a curiosidade das pessoas ao longo dos séculos. Sob um céu claro e radiante, uma figura imponente emergiu das sombras da manhã. Montado em um cavalo branco, cuja pelagem brilhava como a luz do dia, o cavaleiro avançava com uma aura de poder e confiança. Seus olhos eram focados e determinados, refletindo a missão que estava prestes a empreender. A cidade estava mergulhada em tumulto e opressão, governada por líderes cruéis que haviam espalhado medo e desespero entre o povo. No entanto, à medida que o cavaleiro branco se aproximava, um murmúrio de esperança percorreu as ruas. As pessoas abandonaram suas atividades e se reuniram para testemunhar a chegada do misterioso mensageiro. O cavaleiro segurava um arco brilhante em suas mãos, um símbolo de sua destreza e habilidade. Seu propósito era claro: trazer conquista e triunfo para aqueles que haviam sido subjugados por tanto tempo. À medida que ele passava pelas ruas, o ar parecia carregado de eletricidade, e a atmosfera estava impregnada de uma sensação de iminente transformação. A notícia da chegada do portador da conquista se espalhou rapidamente, alcançando os ouvidos dos líderes opressores. Eles se encontraram inquietos, cientes de que um desafio formidável estava diante deles. Os oprimidos, por outro lado, sentiram um fogo interior reacender em seus corações. A esperança havia retornado, e eles estavam determinados a seguir o Cavaleiro Branco em sua busca pela liberdade. A batalha que se seguiu foi intensa e ardente. O portador da conquista liderou o ataque com maestria, inspirando seus aliados a lutar com coragem e determinação. Flechas voaram, espadas se chocaram e um turbilhão de emoções tomou conta do campo de batalha. Mas, no final, a vitória sorriu para aqueles que buscavam justiça. O portador da conquista emergiu vitorioso, seu cavalo branco agora coberto de poeira e glória. Ele havia cumprido sua promessa, trazendo conquista não apenas para o campo de batalha, mas também para os corações daqueles que haviam ansiado por liberdade. Enquanto ele se afastava, a cidade se erguia em aplausos e gratidão, sabendo que uma nova era havia começado. E assim, o Cavaleiro Branco partiu, desaparecendo no horizonte como um raio de esperança. Sua jornada estava apenas começando, e o desdobramento dos próximos selos do Apocalipse traria desafios ainda maiores. Mas naquele momento, a cidade se lembraria para sempre do portador da conquista, aquele que trouxe vitória e libertação em um mundo tomado pela escuridão. Sob um céu que parecia tingido de rubi, um cavaleiro de armadura vermelha se destacava em meio à paisagem. Seu cavalo trotava com força e determinação, levantando poeira vermelha que dançava ao vento como brasas ardentes. O cavaleiro, conhecido como o portador da guerra, emanava uma energia intensa, uma aura de conflito iminente. A cidade, outrora tranquila, agora estava em agitação. As pessoas se reuniam nas ruas, olhando com olhos preocupados para o cavaleiro e seu cavalo vermelho. A notícia se espalhava rapidamente, e um murmúrio de ansiedade preenchia o ar. As pessoas sabiam que o cavaleiro representava a chegada da guerra e do derramamento de sangue. O portador da guerra erguia sua espada com um gesto solene, como se estivesse invocando as forças da batalha. Os líderes da cidade se reuniram para discutir estratégias de defesa, enquanto os cidadãos comuns buscavam refúgio e preparavam suas famílias para o que estava por vir. O Cavaleiro Vermelho, com olhos ardentes e determinação inabalável, estava prestes a lançar sua fúria sobre a terra. A batalha que se seguiu foi feroz e intensa. O som de espadas colidindo e o grito dos guerreiros ecoavam pelos vales e colinas circundantes. O portador da guerra liderava o ataque com fervor implacável, inspirando seus aliados a lutar com tudo o que tinham.
O cheiro de ferro e suor pairava no ar, enquanto a paisagem se tornava um cenário de caos e conflito. À medida que a batalha se desenrolava, as consequências se tornavam evidentes. Os campos outrora exuberantes agora estavam marcados pelo rastro de destruição. As casas e edifícios estavam danificados, as vidas se perdiam e a angústia enchia o coração das pessoas. Finalmente, após uma luta árdua, o portador da guerra se retirou. O cavalo vermelho, exausto e coberto de suor, seguiu seu cavaleiro em retirada. A cidade, devastada pela batalha, respirou um suspiro coletivo de alívio. Embora a paz ainda estivesse longe de ser restaurada, a ausência do Cavaleiro Vermelho trouxe um breve momento de calma. Enquanto a cidade começava a se recuperar e a reconstruir, as pessoas olhavam para o horizonte, sabendo que os próximos selos trariam desafios ainda maiores. O portador da guerra havia deixado uma marca indelével, um lembrete de que a luta pelo bem estava longe de terminar. E, no coração daquelas almas corajosas, um fogo de determinação queimava mais forte do que nunca, preparando-os para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Em meio a uma atmosfera carregada de tensão, um cavaleiro montado em um cavalo negro surge lentamente. Seu semblante é sombrio e enigmático, enquanto ele cavalga com uma calma perturbadora. O cavalo negro parece se mover com uma graciosidade sinistra, sua pelagem escura brilhando como a meia-noite. O cavaleiro, conhecido como o portador da fome, carrega consigo uma balança nas mãos. A balança parece conter um peso imenso, um símbolo da escassez e da privação que ele representa. À medida que ele passa pelas vilas e cidades, os campos outrora férteis murcham, os riachos secam e os celeiros esvaziam. A fome se espalha como uma névoa escura, envolvendo tudo em seu caminho. As pessoas olham com apreensão para o Cavaleiro Negro, temendo as consequências de sua presença. A angústia se aprofunda à medida que os estoques de alimentos desaparecem, deixando as pessoas em desespero. Os líderes da comunidade tentam encontrar soluções, mas é como se a própria terra estivesse murchando sob o peso da balança do portador da fome. As famílias se reúnem, compartilhando o pouco que têm e se apoiando mutuamente diante da adversidade. Enquanto a fome persiste, a solidariedade cresce, e a cidade se une em uma luta coletiva pela sobrevivência. O portador da fome, embora implacável, não consegue extinguir completamente a chama da esperança que arde nos corações das pessoas. Com o passar do tempo, a cidade começa a se adaptar à nova realidade. Pessoas criativas encontram maneiras de cultivar alimentos em pequenos espaços, enquanto outros compartilham histórias de esperança e resiliência para fortalecer o espírito da comunidade. A luta contra a fome é difícil, mas a vontade de resistir é maior. Finalmente, quando o portador da fome se afasta, a cidade emerge do outro lado, exausta, mas mais forte. As cicatrizes da privação permanecem, mas também permanece a lembrança da capacidade humana de enfrentar até mesmo os desafios mais sombrios. Enquanto o Cavaleiro Negro desaparece no horizonte, a comunidade se ergue, unida pela experiência compartilhada e pela determinação de construir um futuro melhor, apesar das adversidades. Em uma manhã em que o sol brilhava intensamente, um cavaleiro montado em um cavalo amarelo surge no horizonte. Seu cavalo parece estar impaciente, como se sentisse o peso da missão que carrega. O cavaleiro, conhecido como o portador da morte, veste uma armadura sombria e carrega uma espada reluzente em suas mãos. À medida que o cavaleiro amarelo avança, uma aura de melancolia parece envolver tudo ao seu redor. As flores murcham, as árvores perdem suas folhas e o ar é permeado por um ar de tristeza. O cavaleiro carrega consigo a responsabilidade de trazer a morte, não apenas física, mas também a morte das esperanças e dos sonhos. À sua passagem, vilas e cidades caem em silêncio, com os moradores olhando com apreensão e temor. O portador da morte não busca conflito, mas sua mera presença é suficiente para lembrar a todos da finitude da vida. As famílias se reúnem, buscando conforto umas nas outras, enquanto se preparam para enfrentar o inevitável. O Cavaleiro Amarelo não é cruel, mas implacável em sua tarefa.
Ele toca a todos, desde os jovens até os idosos, lembrando a todos que a morte é uma parte inevitável da existência. No entanto, à medida que a sombra da morte se espalha, também cresce a apreciação pela vida e pela importância de cada momento precioso. Conforme o portador da morte parte, a paisagem parece carregar um peso mais profundo. Mas com o tempo, a vida começa a se renovar. As pessoas se unem para honrar aqueles que se foram, lembrando-se das lições de resiliência e apreciação que aprenderam durante o reinado do Cavaleiro Amarelo. Enquanto a cidade se recupera, a lembrança da passagem do portador da morte permanece como um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância de viver plenamente cada dia. À medida que nos despedimos dessa exploração dos 4 cavaleiros do Apocalipse, somos lembrados da profundidade do simbolismo e das interpretações que permeiam essas figuras enigmáticas. Seja qual for a sua crença ou perspectiva, os cavaleiros continuam a ecoar através dos tempos como um lembrete da natureza passageira da vida, das forças que moldam nosso mundo e das escolhas que fazemos em meio ao desconhecido. Que essa jornada através dos 4 cavaleiros inspire reflexão e compreensão, pois continuamos a explorar os mistérios e maravilhas que enriquecem nossa busca por conhecimento. Convidamos você a continuar explorando, aprofundando e buscando a verdade por trás dessas profecias antigas. Que a jornada através desses cavaleiros seja um lembrete constante de que o conhecimento espiritual é uma busca contínua, uma jornada que nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, da humanidade e do divino. Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima.